salve às pretas e aos pretos. Quem fala é Larissa. Esse é o 6º episódio da 3ª temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Verônica Silva, Amanda Lourenço e eu. Também participa do programa de rádio a aluna Cíntia Martiniano e Patrícia Scarlett. Toda semana publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. No episódio de hoje, nós vamos trocar uma ideia sobre uma escritora nigeriana que vem conquistando muitos leitores desde a publicação de seus primeiros contos e romances. Seu nome é Chimamanda Ngozi Adichie, uma mulher negra, feminista e reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras dessa geração. Amanda, conta um pouquinho pra gente quem é Chimamanda e o que ela representa para a literatura. Bem, a Chimamanda nasceu em Enugu, e é importante destacar esse lugar porque a maior parte do trabalho da escritora está pautado no continente africano. Ela está escrevendo uma nova história para a África, quebrando estereótipos e contando uma narrativa diferente que empodera e dá voz a seus habitantes. E não para por aí. Sua militância vai além da escrita. Na palestra apresentada para TED Talks, O Perigo da História Única, Chimamanda fala sobre o perigo da história única e conta sobre o apagamento que o povo africano sofreu, de quando escrevia e lia histórias que não o representavam. Essa palestra já soma mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Vale muito a pena assistir. Além de estar presente em vídeos muito assistidos, Chimamanda é uma escritora traduzida para mais de 30 línguas. Em todas as suas obras, ela assume uma posição política, buscando romper estigmas e trazer visibilidade para as mulheres, negras e africanas. Vamos conhecer um pouquinho dessas obras? Larissa, o que traz o romance Hibisco Roxo? Hibisco Roxo conta a história de uma adolescente nigeriana em busca de liberdade. Ela foi reprimida pelo seu pai durante o governo militar na Nigéria. O livro também fala sobre o apagamento dos costumes igbos. Aliás, gente, a Chimamanda também faz parte do povo igbo. Hibisco Roxo traz para nós um panorama social, político e religioso da Nigéria atual. Já O Meio Sol Amarelo é uma obra que faz referência à República do Biafra, que lutava para se tornar uma república independente da Nigéria e acabou sendo derrotada. Também é importante dizer que o povo igbo foi muito atingido pela escravidão e por conflitos em busca dessa independência de Biafra. Americana fala sobre jamais se sentir integrada fora de sua terra, sobre as dificuldades enfrentadas pelos africanos imigrantes, o preconceito racial e o confronto com os estigmas relacionados à África. Inclusive, essa obra foi eleita como um dos 10 melhores livros do ano pela New York Times Book Review. Nesse livro, a protagonista Ifemelo declara que está voltando para a Nigéria, seu país de origem, e aos poucos vamos descobrindo todos os desafios e dilemas que precisou enfrentar para se manter, trabalhar e estudar no país americano. Outra obra muito interessante da Chimamanda é Como Educar Crianças Feministas. Esse livro traz um diálogo muito interessante com a educação. A autora apresenta 15 reflexões para uma educação mais igualitária, dá dicas práticas de como os pais podem incentivar suas filhas e filhos a serem independentes e a lutar pelo que querem, longe dos estereótipos de gênero. Essa e outras obras foram resenhadas no nosso blog. Vocês podem conferir acessando letraspretas.com. Também dentro dessa temática temos Sejamos Todos Feministas, que debate a questão de gênero e a busca das mulheres por direitos iguais. Tudo isso numa tentativa de superar a cultura machista em que vivemos. Ela fala da importância das mulheres se engajarem nessa luta e defende que o gênero deve ser um instrumento de identificação e não aquilo que dita quem devemos ser. Que alegria ver escritoras como Chimamanda ganhando destaque no meio literário. Isso não é apenas um gosto pessoal ou achismo. É reconhecer uma escrita comprometida e poética que traz questões sobre a vida de pessoas que viveram e ainda vivem na invisibilidade. Gente que tem histórias para contar e precisa ser ouvida. Chimamanda escreve sobre sua realidade, aliás, sobre as diversas realidades presentes na Nigéria, suas tribos, tradições, hábitos e costumes. Pessoas ricas e pobres, boas e más, pessoas solidárias e pessoas que lucram com a guerra, isso precisa ser valorizado e reconhecido. Em O Perigo da História Única, aquela palestra apresentada no TED Talks, Chimamanda também parte de suas experiências pessoais para falar sobre como ideias pré-concebidas impedem uma compreensão verdadeira do outro.
Chimamanda segue como exemplo e inspiração para muita gente, principalmente para as mulheres, pois ao se declarar feminista, ela mostra que não se trata de guerra entre os gêneros, mas sim da construção de um mundo mais justo. Essa é Chimamanda, que abre novas perspectivas para o nosso olhar sobre a África, um continente vivo, com uma história ativa e que produz literatura e arte, assim como todos os outros. Sejamos como ela, pessoas preocupadas em contar uma nova história rumo a um futuro mais democrático. Para finalizar, deixo um trecho da fala de Chimamanda no TED Talks. Histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. Obrigada. Vamos ter que encerrar o nosso papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso aí, galera. Foi um prazer enorme e até a próxima. Até o próximo programa, pessoal. Muito obrigado pela audiência, continuem acompanhando o nosso programa. Lembrando que semanalmente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Locução: Henrique Marques Samin, Larissa França, Verônica Silva, Amanda Lourenço, Cíntia Martiniano e Patrícia Scarlett. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augusto e Eduardo Sobral. Produção: Rádio ERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.